Boa tarde a todos. Estamos aqui como Fábrica 1, Academia de Atletas de Pederneiras. No campo, construímos atletas, né? Grandes campeões, e aqui vamos criar uma boa de uma resenha. Estamos recebendo o nosso craque artilheiro Andrei. Certo, Andrei? Muito obrigado pela presença. A gente fica muito grato em receber pela sua trajetória, certo? Então nós estamos muito felizes. De Pederneiras, nascido a 21 de fevereiro de 73, filho de Nivaldo Frascarelli, Dionélio Ferraz Frascarelli. Para mim é uma honra, né, poder participar aqui dessa conversa, falar um pouco da história minha, né, quem sabe pode incentivar grandes pessoas que estão querendo entrar nesse mundo do futebol, né, que estão querendo ser atletas profissionais ou profissional, né, e quem sabe isso aí, grandes jogadores da Fábrica 1. Com certeza. Andrei, nascido mesmo em Pederneiras ou não? Sim, Pederneiras, né, no último de fevereiro eu completei 50 anos há pouco tempo e nasci desde os 13 anos, saí daqui, fui para Jaú, onde eu comecei na base do 15, em 1986, 88 eu comecei a participar da seleção brasileira de infantil, juvenil, júnior, depois a última que eu fui foi a pré-olímpica, que foi no Paraguai, e que nós não conseguimos a classificação para Olimpíadas na Espanha e em Barcelona. Então minha trajetória foi aqui no início no 15, e em 90, quando eu estava na seleção, servindo a seleção, recebi uma ligação da minha mãe no Rio de Janeiro, em Teresópolis, na Grande Comari, dizendo que eu tinha sido vendido para o Palmeiras. Olha, que legal. O Andrei, Pederneiras, né? Nós estamos aí com esse projeto, criando alguns craques aí, e que nós temos assim, né? A inspiração, né? Hoje eles têm a inspiração, hoje a internet é muito rápida, eles veem, eles assistem, eles sabem quem que é o ídolo, como que funciona. Só que assim, para a questão de realidade, né? A gente sabe quais são as reais dificuldades. Você, como um atleta que saiu daqui de Pederneiras e ganhou o mundo, né? Na sua época, Pederneiras, onde você morou? Quais os bairros que você morou aqui, cara? Morei no Michel Neme, morei na ruazinha ali perto do centro, ali naquela rua pequena, ali perto do João Sérgio, ali perto do Quissaco, se não me engano, naquela ruazinha eu morei ali. Michel Neme, depois fui pro Jardim Alvorada, depois fui para... minha mãe ganhou um terreno da minha tia e construímos, né, eles construíram, nós fixamos residência ali na Vila Esquiavon. Nessa época a bola já rolava na rua. Na realidade eu sempre gostei, né? É que na nossa época, você começa a falar de 1979, né? Às vezes eu encontro pessoas hoje que há muitos anos eu não a vejo, eles sempre falam que eu ficava com uma bola, jogando bola para cima e para baixo, ia no clube, brincava o dia inteiro de bola, férias era só isso que a gente tinha, não tinha outra coisa, né? Não tinha tipo celular, a alimentação nossa era precária, né? Tudo era diferente, né? Então o que a gente tinha é uma infância muito rica, né? Do fato de você ter uma infância, verdadeiramente uma infância, né? Poder brincar, subir no pé, pular muro, nadar no rio. Então isso aí acho que foi uma infância muito bacana, que hoje eu vejo aí com as crianças que eu tenho que é mais difícil. Muito, muito. Andrei, as escolas aí que você estudou pela cidade? Eu estudei no Alvafabre, quando eu morei no Michel Neme, e depois, quando eu vim mais para o centro, eu estudei no Eliazar. Aí eu fui para Jaú com 13 anos, aí comecei a estudar. E na época de escola, né? Futebol, porque ganhava a bola debaixo do braço, acordava e dormia com a bola. E na escola, como que era esse convívio, todo mundo, né? Porque a gente sabe, né? Na resenha, o boleiro é diferente, né, cara? Você sabe. O jogador chega na escola, não sei se na época interclasse, essas coisas, meu, é diferente. Existia interclasse, né? E todo mundo sabia que eu gostava, né, cara? Acho que as pessoas hoje, quando eles me encontram, eles
Eles falam que tudo tinha para dar certo mesmo, né? Mas eu confesso a vocês que nada é fácil, né? Não tem nada fácil. Eu acho que é uma época que quando eu fui para Jaú em 86, eu fui fazer uma avaliação no 15, né? Na época eu jogava de ponta esquerda. Eu só ia de sexta-feira fazer o coletivo, e se eu passasse no coletivo eu ficava no alojamento para mim poder jogar no sábado. E aí foi um tempo assim, foi quase, não sei se chegou a bater um ano mais ou menos assim. Nessa trajetória depois eles me fixaram. Isso você já tinha, na verdade, o despertar, assim, de ter interesse, de fazer uma peneira, de virar jogador, isso você lembra mais ou menos qual que é a idade que você já começou? Porque assim, você brinca na rua, você não tem aquela, eu vou virar, quero virando jogador e tal, mas não, eu quero realmente virar um jogador. Se eu falar para você que eu tinha esse intuito de ser um atleta, eu acho que eu não estou sendo correto nas minhas falas, né? Futebol na época era muito difícil, né? A gente morava numa cidade pequena como Pederneiras, hoje é um pouco maior aí. E até o Edson Balessi me levou para fazer uma avaliação lá. E aí acabou acontecendo no coletivo lá, eu indo, porque é diferente, né? Você brincar na rua, brincar no clube, e depois você ir para um clube, né, cara? Aí você vê pessoas que já estão lá, já enraizadas, já sabe, então há uma diferença, né? Então você fica, né? No início é muito difícil, aquele medo, né, de você, mas enfim, foi dando esse passo a passo assim, né, em Jaú. Depois eu consegui fixar lá e aí acabou. Assim, na infância, né, a gente fala, porque assim, amigo de rua, de brincar na escola, eu não sei você, mas eu mesmo tinha vários amigos que eram craques na rua, de brincar descalço. Quando a gente disputava um campeonato, colocava chuteira, acabava o atleta, né? Perfeito. Então assim, você deve ter acompanhado bastante isso aí, né, cara? Na realidade, assim, né, Fernando, é um fato verídico isso, né? De você ver pessoas que a gente brincava junto, ou interclasse, ou clube, ou rua, né? E você imaginar que o cara vai, né, despontar ou vai ser um atleta, alguma coisa. E eu falo até mais, né? Como eu comecei muito cedo, eu joguei com muito bons jogadores, né? De seleção de base, de infantil, juvenil, júnior, que às vezes esses tipos de pessoas que para chegar na seleção você tem que ser uma pessoa diferenciada, e poucos deles eu vi eles chegar no profissional. Então isso acontece também, né? No clube, na classe, na rua, né? E às vezes no clube também, né? Você está lá no clube com pessoas que estão na mesma categoria sua lá, infantil, juvenil, cara, esse cara é bom e tal. Daqui a pouco acontece dele não chegar no ponto final, que é ser o profissional, né? Exatamente, é uma coisa que a gente tenta passar para os pais também. Assim, as crianças hoje, né, a gente trabalha com criança de 7 a 12 anos. Elas começam a evoluir, começam a ter apontar para alguns times para fazer avaliação e tal. Só que assim, os outros que não vão, ficam com aquilo, mas por que eu não fui? Não chegou a sua hora. Porque, como você falou, experiência de vida. Vários tinham potencial e não chegaram. Aqueles que vinham atrás, que se esforçaram, lutaram, chegaram, né? Então é bem isso que você está falando. Então assim, lá no fritar dos ovos, né, que as coisas realmente acontecem. Então por isso que a gente fala, né, o sol nasce para todos, por causa exatamente isso aí mesmo, né? Perfeitamente. Só passando um pouquinho disso aí, né, você está falando e está vindo algumas coisas na minha mente. Eu lembro quando eu fui para a seleção, eu não sei se foi infantil ou juvenil, e foi um campeonato sul-americano, e nós acabamos sendo até campeão, em cima da Argentina. Eu não vou lembrar o nome dele, mas eu lembro, eu vou tentar falar para você, se você conseguir lembrar, você pode interferir.
Quando o Brasil foi campeão do mundo em 94, tem um massagista que ele dá uma piroleta. E eu esqueci o nome dele. Eu lembro dessa passagem. Ele dá uma piroleta que eles vão comemorar no meio do campo. E eu lembro uma vez que eu estava nós estávamos na Grande Jacomari, e eu estava conversando com ele, tinha acho que 15 anos, 16 anos, ele falou assim para mim, ó, fique sempre preparado. Por quê? É um campeonato muito curto e muito rápido, sul-americano. Às vezes dá um mês mais ou menos, então tem cartão amarelo, às vezes tem expulsão e às vezes tem pessoas que se machucam. E se você não estiver preparado, você pode ir, mas depois você não volta mais. Vai embora. Então o que eu quero às vezes deixar e tentar passar alguma coisa, que é assim, sempre estar preparado. Se a gente começar a ler e entender um pouco da história de alguns jogadores, eles têm uma história. Sim. Não foi assim, chegou lá, nasceu, cresceu e foi embora. Sempre tem alguma coisa. E o tempo, né, demora, só que assim, a oportunidade aparece. E quando você aparecer, você não estiver preparado, ela vai embora. Então assim, como você falou, esteja preparado. Né? Esteja preparado. Sempre preparado. Sempre. Porque vai surgir. Isso é fato. Principalmente quando você está focado, né? Perfeitamente. Focado. Então isso aí é fato que vai surgir. Então você tem que estar preparado. Exatamente. Vamos lá. Andrei, esquece, vamos começar lá do início, certo? Esquece onde você passou, esquece onde você jogou, os seus amigos, esquece tudo. Na infância, depois eu vou perguntar no final de novo. Infância, time do coração. Palmeiras. Então beleza. Lá no final eu vou perguntar de novo, hein? Então, Pederneiras, escola, rua, infância maravilhosa que hoje a gente sente falta, né? Sente falta. Porque a gente fala, ontem mesmo, né? A gente estava num treino, o gramado um pouquinho alto, e o menino falou, nossa, o gramado tá uma porcaria. Quantas e quantas vezes eu ia jogar num campo de terra com buraco, chutava pedra, então assim, você vê que mudou muita coisa. Bastante. Mudou muita coisa. O intuito também é isso, é ver aqui a dificuldade. No começo, o que aconteceu? Esses meninos ficaram muito tempo parados no celular. Estão jogando, acaba o jogo, ou não acaba, está perdendo, ele desliga e começa de novo. E no futebol não dá tempo de começar, então você perde, choradeira. Então nós fizemos algumas parcerias legais, até com um psicólogo, foi sensacional e a evolução foi... Né? O importante também, né? A gente frisa bastante, façam amigos. Como que é esses amigos aí? Parceria, viu que você jogava, incentivava, pegava no seu pé, não pegava, como que era a questão dos amigos aí? Os amigos, é importante isso aí, falei no fato até para você fora campo, né? Exatamente. Porque você tem pessoas ali dentro que às vezes te incentivam, te ajudam, né? Sabe que você tem um potencial, sabe que você tem um talento, eles vão te ajudando. Eu falando com você fora do ar aqui, né, em relação, quando eu comecei a trabalhar um pouco de empresário, que é uma área que eu não gosto nunca, porque a vida inteira foi dentro de um campo, né, e eu pude rever pessoas, amigos que eu criei dentro e fiz dentro do futebol, que nessas épocas, nessas horas, assim, eles me ajudaram muito, né, estou precisando de um jogador, eu tenho aqui, então, ele, queira ou não queira, ele sabe que é uma amizade pura, limpa, honesta, não tem nada de coisa errada e eles acabam te ajudando, né? Então eu acho que é muito importante você fazer esse ciclo de amizade para que você possa crescer. A saudade da velha e boa resenha, né, galera? Não tem. Você entra dentro do ônibus, a gente vê a saudade quando você entra, não é viajar você compra passagem para Bauru, mas aquela resenha de entrar no ônibus, trocar ideia, a lembrança vem, né? Contar a história. E às vezes as pessoas também ficam um pouco curioso, né, de saber como que é a vida, né? Aí às vezes eu até brinco bastante com eles, que eu falo assim, de repente eu não guardei dinheiro, mas a história que eu mais tenho, tem bastante. Tá cheio. Vamos lá. Andrei, na época de Pederneiras, desenvolvendo, como que era? Tinha campeonato na cidade, você ia jogar fora, né? Como que era a situação aqui, como que você jogava, como você começou a aparecer, esse tipo de coisa? A gente participava no clube, né? Eu era sócio do Clube Alvorada, na escola tinha interclasse, essas coisas, e no clube, né? Às vezes, de vez em quando aí, né, as pessoas que gostavam de futebol aí, né? O Biguete, o Seu Natal,
das velha guarda aí. Às vezes tinha um campeonatinho e a gente participava, né? Então a gente não era como hoje está mais, bem mais aberto, né? Assim, para ter qualquer coisa aí, qualquer coisa não, desculpa na colocação, você consegue um campeonato, você consegue, mesmo às vezes tendo um pouco de dificuldade aí, às vezes por não ajudarem, né, um projeto, você acaba tendo um pouco de dificuldade, mas ao mesmo tempo tem bastante torneio que você pode. E na sua época, jogos regionais, jogos na região, você chegou a participar ou não? Participei, a gente participava de jogos regionais, né, por Pederneiras. Depois eu acabei indo para Jaú, aí eu já não fazia mais parte de Pederneiras, eu já fazia parte do 15, né, que representava Jaú. Nesses jogos regionais, você chegava a ficar fora de casa? Como que é a situação? Ou não? Batia e voltava? Porque assim, lá na frente, né, é uma coisa que a gente fala e tenta explicar tanto para os atletas quanto para os pais. Essa parte de viagem, essa parte de jogar, disputar campeonato, ficar fora, faz parte do aprendizado. Por quê? Lá na frente você vai me contar, né? Quando você foi fazer o teste, você passou e você começou a morar fora. Essa época te ajudou ou não? Sempre ajuda, né? Falei, é difícil, porque quem é muito ligado com pai e mãe sente um pouco, tanto os pais como os filhos, né? Mas todo campeonato a gente tinha que sair. Você vai para a seleção, você fica 2, 3 meses fora da seleção, né? Então, hoje está mais fácil. Hoje pelo celular você consegue ver a pessoa do outro lado, lá no Japão, na Austrália, onde você quiser você vê. Antigamente não existia isso. Antigamente, malemar, por orelhão, se o pai e a mãe tivessem um telefone dentro de casa, porque era difícil, né? Era um custo alto você ter um telefone, não era para qualquer um, né? Mas esse início, mas tudo é válido, eu acho que tudo é um aprendizado, né, cara? Eu acho que a pessoa também, né, quando você inicia uma situação, eu acho que vai começando a te dar um pouco de bagagem, né? Você vai começando a se desvincular um pouco do pai e da mãe, aí você tem que aprender a fazer outras coisas, né? Um exemplo, arrumar uma cama que você não arruma, tirar os pratos, os talheres que você não tira, teu pai e tua mãe tira, você vai aprendendo, né? Você é obrigado a aprender. Não tem jeito, né? Andrei, você já me falou aqui que a oportunidade veio através do Edson Balestre, né? Na época te levou para o 15, você foi, sexta-feira treinou, passou, foi para o sábado. A partir disso, como que foi a rotina? Nessa época, quando eu cheguei no 15, eu cheguei com 13 anos, né? E você fazia avaliação no coletivo, era um coletivo, e se você fosse bem no coletivo, você ia pro jogo, que era no sábado. Aí você, às vezes eu voltava e apresentava no outro dia, ou eu ficava na concentração, alimentava tudo, dormia lá e jogava no outro dia. Essa época era uma época assim que foi se firmando, né? Porque você fazia um campeonato, se você não fosse bem, era natural ele dispensar você. Sim. Então, famoso facão. Perfeitamente. Então na nossa época era infantil, juvenil, júnior, aspirante e depois o profissional. Então você tinha a época de infantil, que era 2 a 3 anos, né? Chegou no último ano, chegou no segundo ano, né? Sempre isso é normal, a avaliação de outros jogadores para estar chegando no elenco, para estar agregando e fortalecendo o grupo, né? Se você não fosse legal, eles dispensavam você e você era normal, você ia tentar um outro clube, ou de repente se o pai tivesse condições ou não, te dava um serviço, ia te formar para uma outra situação, né? Então foi aos poucos. Então, assim, eu creio e acredito que o potencial que eu tinha, eu sempre estava uma categoria acima, né? Então eu estava no infantil já ia para o juvenil. Então eu não cumpria aquele prazo do infantil, depois para ir para o juvenil. Não, eu já ia direto para o juvenil. Aí do juvenil, às vezes eu ia para o júnior, ou às vezes eu ia até para o profissional para fazer treinos. Então eu lembro com 13 anos, quando se iniciou tudo isso aí, entendeu? E nessa fase de formação, você fez a formação praticamente todo ano 15. Você chegou em 86 e ficou lá até 90. Todo esse tempo, qual foi o momento que você falou, eu estou pronto e eu acho que vou ser profissional?
se eu falar para você pronto, eu creio que acho que não tem, é um momento, né? Às vezes eu consigo, ou eu começo sozinho, às vezes, a entender esse perfil meu, né? Do meu crescimento dentro do futebol, porque eu falo uma coisa para você, quando eu iniciei na base da seleção, acho que de 14 para 15 anos, os melhores jogadores infantis, assim, tava tudo, era São Paulo, era Palmeiras, sim, Atlético Mineiro, e a gente saiu do 15 de Jaú. O 15 sempre foi um clube de formação, então sempre saiu grandes jogadores ali. Mas aí eu falo para você que as coisas assim na minha vida foi muito rápido, né? Eu com 15 anos, né, eu não sei se alguém vai conhecer, o falecido Poi foi um goleiro do São Paulo, ele era uruguaio. Ele trabalhou muito no São Paulo, ele veio para o 15 e ele sempre gostava de pegar a base para treinar para o profissional, ou pegar alguns jogadores para treinar para o profissional. Sim. Então eu lembro com 15 anos, eu já estava no profissional treinando. Eu ia treinar com os caras, depois eu descia. Então, não sei se você vai se recordar, eu do infantil já pulava para o juvenil, do infantil já ia para o júnior, e do infantil já ia lá para o profissional. Então a minha carreira foi muito rápida. Então a gente tinha, né, que hoje é muito difícil, que é a base, né, de você treinar um cabeceio, de você um lançamento, de você tocar na bola, um domínio, enfim, tudo isso. Uma batida de falta, né? Uma batida de falta. Especialista. Então assim, hoje perdeu-se muito, né? Por causa do fundamento, né? Perdeu-se muito. Vamos lá. Do 90, qual foi a primeira oportunidade que você teve realmente de jogar no profissional? Qual foi o jogo? Você se recorda? Se foi pelo 15? Qual foi a primeira situação? Você vai jogar no profissional. Foi no 15 de Jaú em 1900, eu não sei se foi em 89 ou foi em 90. Eu acho que, se eu não me falha a memória, foi em 90. 89, quando eu tinha 16 anos, o falecido Poi ele já me levava para o profissional, treinar e às vezes concentrar. Eu com 16 anos, no meio daqueles fera que passou pelo 15 aí, grandes jogadores, eu já ia. Aí quando eu ia completar 90, agora vai me falhar, eu não sei se foi 89 ou foi 90, mas o primeiro jogo meu, eu lembro quando eu estava no 15, eu fui treinar no profissional. E quando eu entrei no vestiário, tinha a parte que entrega a roupa lá, o vestiário lá, a rouparia, e eles deixavam a camisa vermelha para o titular e a verde para os reservas. Então quando o roupeiro foi dar para mim a gradinha, ele me deu a vermelha. Aí eu olhei assim, uma vermelha, aí eu falei para ele, ô Juninho, acho que você errou aqui. Ele falou, não, é a vermelha mesmo. Então eu lembro que a estreia minha foi contra o Mojimirim, né, com acho que 16 anos aí. E o segundo jogo meu foi aqui contra o São Paulo. Segundo jogo contra o São Paulo. Segundo jogo contra o São Paulo. Nós ganhamos de 1 a 0 e eu fiz o gol. E o falecido Poi falou assim, o Bobô, que jogou no Bahia, acho que foi campeão, ele falou assim, você fica em cima desse cara aqui, não larga dele. Não deixa de jogar. Não deixa de jogar. E aí foi a estreia, depois no final do ano terminou o campeonato lá e eu fui vendido. Que experiência, hein, cara? Segundo jogo contra o São Paulo. Vamos lá. Os times aí. Depois do 15, você foi pra onde? Palmeiras. Qual foi a sequência? Você se recorda? Vou tentar, foram bastante. Vários, tem vários. Foi 15 Palmeiras, depois eu fui pro Goiás. Do Goiás eu fui pro Flamengo. Flamengo eu fui pro Fluminense. Fluminense eu fui pro Rosário Central da Argentina. Depois eu vim pro 15 de Piracicaba, Juventude, Atlético Paranaense. Aí eu fui para fora, eu fui pro Atlético Madrid, fui pro Betis, aí voltei pro Santos. Do Santos eu fui pro União São João. Pro União São João eu fui para o Marília eu fui para a Alemanha, para a Alemanha eu voltei para o Guarani eu fui para o Ceilândia de Brasília,
Aí terminei, que eu falei, não vou jogar mais, não quero jogar mais, já estava com 30 e poucos anos. Eu fui brincando no clube, uma pessoa viu e falou pro presidente do 15, vem aqui, o Andrei precisa ver, tá jogando, tá fininho e tal. Aí fui pro 15, terminei no 15. Aí foi no que eu comecei a ter as minhas lesões, que eu nunca tive, né, lesão, nunca tive. Aí nesse último ano foi quando eu rompi meu joelho. Começou. Andrei, vamos lá. Aquele menino que morava no centro, estudava na Alva Fabre, brincava na rua, de repente se vê no Atlético de Madrid. Como foi essa experiência, cara? Boa, foi muito boa. Eu lembro que quando vieram o filho do presidente em São Paulo, eles queriam uma reunião comigo, meu empresário era Juan Figueiredo, hoje não ele veio a falecer, e começar a falar em castelhano, eu entendi alguma coisa, porque eu morei na Argentina, né? E aí, antes disso, veio um cara ver um jogo meu, que era olheiro do Atlético de Madrid, e eu estava no Atlético Paranaense, eu fiquei um ano. Quando eu terminei o primeiro ano do Atlético Paranaense, eu tinha rompido a bainha que segura um tendão do meu tornozelo. Em janeiro, o seu Juan me liga, fala assim, Andrei, você vai ser vendido para o Real Madrid. Ele falou para mim. E eu falei para ele, seu Juan, eu acabei de fazer uma cirurgia, o senhor sabe, e eu não estou 100% ainda para ir para o Real Madrid. Eu falei, espera mais esse metade de 96 aqui, 97, os primeiros 6 meses de 97, aí depois eu vou me recuperar, vou fazer as coisas, aí eu vou embora, não tem problema nenhum. Aí ele até brincou comigo, falou, não, gostei da sua atitude, da sua honestidade e tal. Nessa fase eu ia para o Real Madrid, eu não ia nem para o Atlético, que ele já ia levar para o Real Madrid. Aí terminei o Campeonato Brasileiro do Atlético lá, passei lá um ano e meio, fiz 33 gols como zagueiro, né, sempre se destacando lá. Acabou a metade do ano e ele me levou para o Atlético de Madrid. Cheguei à Espanha, né, cara, toda aquela coisa mais linda do mundo, né, os países, muito, você vê aqueles caras, aí você começa a jogar, né, você vai, joga, você vê só nego de campeonato tudo organizado, campeonato só final de semana, na época nós disputava a Copa da UEFA, né? Então você se programa certinho para poder, né, ter uma sequência legal. Isso é uma coisa maravilhosa. Vamos lá. Nessa fase aí, dificuldade na adaptação de jogo, teve alguma dificuldade ou foi tranquilo para você? Chegou, conseguiu jogar tranquilamente ou teve alguma dificuldade? Não, eu sou, assim, eu falo, Faria, que acho que eu sou um cara que eu nunca tive dificuldade para nada, cara. Eu falo que eu tive inúmeras, acho que eu não tinha estrutura para suportar tudo isso aí, entendeu? Né? Eu falo assim, eu chegava, como eu cheguei no Atlético de Madrid lá, já era capitão, já jogava, já ia os caras para cima deles e não tinha boca não. A estreia nossa lá foi no Real Madrid, no campo do Santiago Bernabéu lá, com 90 mil pessoas, nós empatamos 1-1 e eu, dentro da área eu judiava mesmo, eu não tinha medo, eu era um cara sem medo, cara. Os caras bobeavam, me dava corte, dava caneta dentro da área e não tinha boca não, ia mesmo. Então você pegava da década de 97 aí do Real Madrid, era só os caras, né? Zé Roberto, acho que o Salgado, Roberto Carlos, o Seydorf, que era um volante da Argentina, Mijatovic, David Zucker, Seydorf, cara, Raul, Moriente, cara, era uma seleção o Real Madrid. E eu chegava e os caras ficavam loucos, né? Porque eles, né, não tem essa arte que o Brasil tem, que os brasileiros têm, né, cara? Então assim, eu nunca tive dificuldade com nada, né? Então eu falo assim que eu saí com 13 anos de casa e já fui pro mundo, e fui a escola minha é o mundo. Porque assim, a gente vê várias situações de atletas que vão para países, né, fora, principalmente novo, né,
E sente diferença de adaptação ao futebol, a cultura totalmente diferente, a alimentação, clima. Então, assim, muitos jogadores acabam não conseguindo chegar e ficar, se firmar e acabam voltando por causa disso aí. Tem exemplos, né, claros aí. Então, isso com você não aconteceu? Não, é difícil, não é fácil, né? Quando eu fui em 2004, eu fui para a Alemanha, eu saí daqui de um verão de 40 e cheguei lá a menos. Cara, é difícil. Não vou falar para você que é fácil, mas aos poucos você vai porque é o seu trabalho, né? Não é diferente de você passear, vai ficar dentro do hotel com calefação, não. Você sai para o mundo e vai embora. Você tem que enfrentar, cara, não tem outro caminho, não tem volta, né? É só ida. Então, é um caminho que só vai, não volta. Então assim, alimentação, cara, você acha de tudo, cara, né? Hoje tem mercado, encontra de tudo, né, cara? Mas na época, não sei, né, a dificuldade você teve. Pouco, né, cara? Mas às vezes, normalmente, antigamente, nós saímos por causa do quê? Por causa do dinheiro. Hoje não precisa, hoje o Brasil se paga bem. Você vai lá para fora, hoje tem tudo, você pode transportar, você pode mandar, você pode fazer o que você quiser. Então a maioria de hoje se paga bem no Brasil. Antigamente, na nossa época, para ganhar o que os caras ganham hoje aqui, ninguém ia sair. Então, acho que vai ficando um pouco mais fácil, né? Andrei, essa trajetória sua, de vários clubes, né, os maiores clubes do Brasil aí, e até do mundo, a partir de qual momento você começou a ter um apoio ou a partir de qual momento você começou a ter um empresário? Porque é uma dúvida que a gente tem até no nosso projeto, assim, os pais. A partir de qual momento meu filho precisa de um empresário? Na realidade, quando eu saí do 15, né? Eu saí do 15 para ir para o Palmeiras, 15, 16 anos, o seu Juan Figueiredo, né? Veio comprar um passe meu do clube, né? Porque na época minha era muito poucos empresários, né? Não existia como hoje, qualquer um pode ser empresário, né? Qualquer, se não me engano, advogado, né? Sabendo um pouco de lei esportista aí, pode ser empresário, né? Então, desde os 15 anos, né? Hoje, qualquer um fala que é empresário, né? E se torna um pouco difícil para os clubes em questão de formação. Por que eu falo? Porque o clube tem, antigamente, na minha época, eu estou falando da minha época, não de hoje, o clube, café da manhã, treino, almoço, lanche da tarde, treino na tarde e janta, escola, lanche da noite e moradia. Então você, teoricamente, você era 100% do clube. Hoje não, hoje os clubes de formação, se você não tiver uma lei que ajude você a manter os meninos lá, qualquer um que chega lá, ilude a cabeça do menino, fala para o pai, eu sou fulano, levo o menino para o Real Madrid, levo para o Milan, não sei para onde, você está propício a de repente cair numa pegadinha dessa aí, né? E às vezes o cara, às vezes é só um que cai de paraquedas lá, pega o poder do menino lá, e na realidade você não vai ter, o clube vai ficar com pouca porcentagem, porque você vai ter que fazer um contrato com o menino. E antigamente não, antigamente era só do clube, não tinha, você quer ter o jogador, compra do clube. Tinha até os empresários, mas ele era obrigado a comprar do clube, né? O clube formou, ele tinha que comprar, né? Então, hoje é diferente, hoje qualquer um deu um tempo, o pai encerrou o contrato e leva embora. Leva embora. E hoje está muito cedo, né? Aquilo que nós estávamos conversando. Exatamente. Eu estava conversando com um amigo meu que nós jogamos junto, ele virou empresário. Os grandes empresários, as grandes empresas, eles estão pegando criança muito jovem. Às vezes com 8, 9 anos já amarram o menino para ele não fugir. Sim. Eu acho muito perigoso isso, né? Você não sabe nem se o menino vai virar, né? Quantos e quantos jogadores que eu tive a oportunidade de jogar junto, e às vezes história que às vezes falam que o menino vai ser um grande no futebol, você deixa o menino um pouco empolgado, o moleque se sente um pouco, né, no português, claro, uma mala aí, que já anda diferente, daqui a pouco não vira nem jogador, cara.
termina a carreira ali, em questão de mais poucos meses ali termina. Isso aconteceu com, né, e acontece frequentemente, né? Frequentemente. Então hoje eu acho muito perigoso isso, né, cara? Você vincular um menino aí, primeiro que o cara não pode ser dono teu, né? Ele tem que ter um clube para que possa filiar no clube, que de repente o cara ou é dono, ou seja, ali, proprietário de alguma coisa. Mas eu acho muito perigoso hoje, né? O cara não tem uma formação para falar assim, olha, você vai ser um camisa 10, um camisa 8. É difícil, eu acho que não existe a fórmula perfeita, né? Isso é claro, né? Então, assim, a preocupação dos pais é exatamente isso, né? Qual é o tempo certo, mas assim, não existe. Se você confia na pessoa que está vendo você, pesquise, né? Pesquise bem, vê se a pessoa tem uma boa índole, né? E confiar. Só que esse confiar você também tem que acreditar, né? Então, na sua trajetória, Juan Figuer ganhou dinheiro ou não? Ah, ganhou, né? Ganhou. Eu lembro de uma história dele que o presidente do Atlético Paranaense um dia foi... Eu saí do Juventude, né? Eu fui para o Juventude em 95. Eu estava em Piracicaba, eu tinha saído a TAM, que era do falecido Rolim, né? Empresa de avião, patrocinou o 15. Acabou o campeonato lá, eu fiquei parado, eu estava morando em Piracicaba, aí o Leão foi para o Juventude. O Leão foi para o Juventude e eu fui junto com ele. Fui eu, no mesmo avião, fui eu, ele, e eu não conheci o Leão. E o preparador de goleiro, que era o Pedro Santilli, que morava, veio falecer, veio em Ribeirão. E disputando o Campeonato Brasileiro, lá eles estrearam o Flamengo, perderam, eu fiquei em Porto Alegre para fazer a documentação, tudo. No dia seguinte, perderam no domingo, na segunda-feira ele me chamou na sala, no vestiário lá, e começou a falar tal. Na quarta-feira você pode jogar, e eu estreiei lá em Niterói com o Botafogo, empatamos 0 a 0, fui melhor em campo e tal. Esse ano eu ganhei bola de prata como melhor zagueiro, tudo. E aí em 96 ele falou que ia me indicar para algum clube. E eu perguntei para ele, o senhor vai? Ele falou, não. Eu falei, então eu não vou. Onde o senhor for, o senhor me leva. Ele foi para o Atlético Paranaense e me levou. E nesse ano no Atlético Paranaense, em 96, nós fomos entregar a faixa para o Botafogo, que foi campeão em cima do Santos, né? Do Giovani, do Camanducá, um monte de gente lá, do Edinho, filho do Pelé, tudo. E a estreia foi lá no Caldeirão, né? Antes de reformar a área, chamava Caldeirão. E nós fomos lá, jogamos com ele um amistoso, entrega de faixa lá, ganhamos 3 a 1, eu fiz 2 gols. E nisso, uns dias depois, o Petralha, presidente do Atlético hoje, foi comprar 50% do meu passe. Então ele foi para São Paulo. Aonde que eu quero chegar? Você perguntou se o seu Juan ganhou dinheiro ou não. E o Petralha falou assim, ó, Andrei, vou falar uma coisa para você. O seu Juan tem tanto dinheiro que nem se comprar todos os helicópteros do mundo e colocar no Ibirapuera, ainda falta espaço. Então acho que ele deve ter ganhado muito dinheiro, deve ter ganhado dinheiro. Isso aí. Ô Andrei, futebol, a gente sabe que, principalmente quem jogou, ele abre portas, né? A gente fala assim. O que o futebol te proporcionou, cara? Qual foi a melhor cidade que você chegou, você se encantou? O melhor clube que você falou, eu passei por aqui, eu vou levar pro resto da minha vida. Qual foram esses momentos assim, especiais na sua carreira, cara? Eu passei em alguns clubes, em algumas cidades ou estados, tipo assim, eu passei no Marília, nós somos campeões aí, subindo para a primeira, que eu tenho um carinho e tenho uma amizade muito grande lá com eles, né? Falo no meu nome Marília, todo mundo sabe, todo mundo se recorda do último jogo, da gente ter ganhado, virado um placar nós perdemos em Francana 2 a 0 e lá em Marília nós ganhamos 3 a 0, fiz gol, fomos campeão e tal. Então assim, depois veio um Atlético Paranaense no que eu joguei, que eu acabei casando com a primeira esposa,
tive dois meninos, né? Um lugar também uma baita de uma cidade, Curitiba. Curitiba, Então, maravilhoso, assim, Curitiba, né? os lugares que eu passei, assim, às vezes pouco, né? Às vezes era contrato, às vezes 3, 4 meses, né? Não dava para você me enraizar muito, né? Curitiba um pouco mais porque eu tive um vínculo lá, né? Marília, porque perto de Pederneiras, né? Você acaba ficando, depois voltei para lá disputar o Brasileiro, né? Na época que, em 2004, que subia 2, né? Nós chegamos até a reta final, caiu em 2003 Botafogo e Palmeiras, e no final chegou nós, Sport, Marília, né? Marília, Sport, Botafogo e Palmeiras, e subiram os 2. Então são clubes que, né, a gente acaba fazendo um elo maior, né? Então a gente vai lá, portas abertas, né? Você, como jogador, depende do nível do seu jogador, sim. Você conhece inúmeras pessoas, né? Exatamente. Presidente da República, eu tive a oportunidade de, né, voltar da seleção e eu subi a rampa, o presidente era o Collor. Enfim, você acaba conhecendo um monte de gente, né? O futebol, depende, aí ele abre muita coisa para você, né? Escancara, nem abre, ele escancara mesmo. Exatamente. Vamos lá. Fiz uma pergunta no começo, vou fazer de novo. Passou por vários clubes aí, enormes, gigantes. Hoje, time do coração hoje, André? Palmeiras, muda, cara. Não tem como vamos mudar, não tem jeito. Também, é família inteira, italiano, nossa. E você joga no Palmeiras depois com uma certa idade. Marca bastante. Marca bastante. Né? Que bom, não mudou, então. Vamos lá. Dias atuais, do seu ponto de vista, cara, da sua época, um pouquinho antes da minha época, né? A gente praticamente mesma idade. O que mudou do futebol da nossa época para agora, cara? Não, eu acredito que mudou muita coisa, né? Até falei para você fora do ar, antigamente se tinha mais futebol, mais talento, né? E pouco dinheiro. Hoje tem muito dinheiro e pouco talento, né? Hoje eu entendo aquilo que nós estávamos falando, recordar um pouquinho atrás, as formações de atleta está sendo muito rápido, né? Os empresários hoje eles estão nasce a criança, se chutar, opa, vou lá já fazer um contrato. Então você não consegue formar o atleta, né? O profissional, né? Ou formar o ser humano, né? Que a gente pensa nisso no ser humano, né? E na nossa época nós tínhamos um tempo, né? Você treinava de segunda a sexta e jogava em 2 períodos, que é importantíssimo para a questão de evolução técnica do menino, né? E tática, e enfim, tudo, né? Coletivo. Hoje só treina um período, 2 vezes por semana, às vezes 3, depende do... E olha lá, né? E 50 minutos, 1 hora no máximo, né? Então assim, então mudou muito. Hoje o nível totalmente diferente, né? Sim. A intensidade muito grande, força física muito grande, então assim, outra pergunta, né, até na sequência, você acredita que o Brasil ainda vai ser celeiro de talentos ou você acredita que com o decorrer desse tempo aí vai se perder? Eu acredito que mudando essa lei para a SAF, eles são obrigados a ter a base, né? Então eu acredito que a base você começa a formar jogadores. Aí você começa a ter tempo para formar jogadores, né? Eu não sei se você consegue, eu precisaria me aprofundar mais para saber mais de lei, né? Mas eu falo assim, para você alojar uma criança hoje, eu não sei se com quantos anos, se é acima de 15, 14 ou 15, para não dar sequestro, né? Perigo de ter sequestro aí, né? Se alojar uma criança que não está o pai, é de menor, pode virar uma coisa ruim aí. Mas eu acredito, né? Eu acredito que tendo essas bases, voltando à base, projetos sociais, eu acredito que você consegue formar ainda jogadores, não acho que com a intensidade, né, de antigamente, mas eu acredito que você forma. Aquele jogador descalço, não, pé descalço, que a gente falou naquela época, há um tempo atrás, o craque realmente, o tempo tá ficando difícil, né? Difícil. Mas assim, como você falou, dando trabalho, fundamento, técnica, o nosso potencial é muito grande. Eu falo porque assim, eu acho que pode partir também, nós fazendo um curso que eu fiz aí, se fala da base também, né?
acho que a base, acho que teria, eu acho que se não me engano, ela tem uma, né, teria que aprofundar um pouquinho mais, seria porcentagem também na formação de jogadores. Então, assim, eu acho que tudo se requer tempo, né? Pessoas disponíveis aí mesmo para poder fazer e poder colocar tudo aquilo que nós estamos falando aqui. Andrei, 2002, parou o futebol, continua batendo sua peladinha de vez em quando, né, dentro das limitações aí. Só que o futebol não sai de dentro, né, cara? Isso para quem jogou, para quem gosta, para quem ama. Hoje, planos de futebol para hoje e para futuro. Enfim, jogar eu acho difícil, né, cara? A gente a vida inteira no 100%, né, cara? Eu acho que teu corpo não aguenta, né? Vai chegando uma hora que mais que você possa estar num peso ideal, mas o teu corpo não aguenta, né? Porque você vivia numa sequência, né, de treinamentos físico, academia, coletivo, então o teu corpo já estava preparado. Hoje você para, para você jogar uma bola hoje, né, você fica aí depois de quase uma semana aí tomando remédio, né? Se eu falar para você que eu tirei o futebol da minha mente, estarei mentindo, né? Que é muito difícil, foram 20 e poucos anos, né? 26 anos, né, cara? Você jogando com maior intensidade, maior nível, fica, né? Não tem como não ficar, né? Eu tenho comércio hoje, né? Estou terminando minha licença B, né? Falta pouco agora para concluí-la. E quem sabe ali na frente ali, né? Se posso voltar a ir para dentro do campo, né? Porque é uma coisa que eu gosto, né? Eu já trabalhei um pouco de empresário, mas é uma área que eu não gosto, né? Porque a minha vida inteira foi dentro de um campo, né? Ensinar a bater, ensinar posicionamento, cabeceio, né? Eu que joguei como quarto zagueiro lá atrás, você tem o campo de frente, né? A visão tua é ampla, né? Então você tem como posicionar, saber instruir o teu companheiro ou quem está na frente, né? Então, não sei ainda, né? Estou terminando o curso, vamos ver. Isso aí. Bom, nosso projeto aqui, Fábrica 1, Academia de Atletas de Pederneiras, está portas abertas para você. Beleza? O dia que quiser participar, ir lá ver os meninos, brincar, bater uma resenha, as portas estão abertas. Mais uma vez, só tenho a agradecer a sua presença. Sensacional. A gente, além de fã, né? Admira muito o seu trabalho e sempre está trombando aí, para a pessoa sempre, né, sorridente, cumprimenta, né? Fico muito feliz em recebê-lo aqui. Beleza, irmão? Eu que agradeço. Muito obrigado. Valeu, obrigado nessa oportunidade. Também, assim, estou a dispor, o dia que você quiser que eu converse um pouquinho com as crianças lá no projeto Fábrica 1, estarei sempre à disposição. Obrigado por tudo. Obrigado, Deus abençoe. Amém, você também.